da pensão da extradição de Manuel Shank, candidatura de Alice Mabota à presidência da República e lá mais para o fim, da Lei de Combate e Prevenção às Uniões Prematuras. Para o debate de hoje, conto com 3 convidadas, desde já Éssita Segaúki, Sônia Mboa e Fátima Mimbir. Cumprimento as 3, muito boa noite, sejam bem-vindas ao programa. Sônia Mboa, começo por si, e vamos falar da posição do INE sobre os dados da população eleitoral. Portanto, além de estar no programa Linha Aberta da STV na terça-feira, vimos a conferência de imprensa do INE ontem, em que retive aqui algumas frases. Começamos pela primeira. O Arão Balati, que é diretor nacional de Ciências Estatísticas do INE, disse o seguinte: se olharmos para as nossas projeções, portanto do INE, projeções demográficas que foram feitas de 2007 a 2040, só em termos de projeções está mais patente que o número de pessoas que se conseguiu em termos de 18 anos para cima, nós estamos a projetar que aquele número seja só em 2040. Portanto, os números que o STAI apresenta, de acordo com o INE, que é a entidade reitora das estatísticas, só são possíveis atingi-los em 2040. E até este momento ainda não temos a posição nem da CNE, nem do STAI. Qual é a leitura que faz desta contradição, mas também desta posição de força do INE, que pretende aqui demarcar-se, estabelecer fronteiras em relação àquilo que é o seu papel? Bom, primeiro saudar as companheiras do painel e ao telespectador e a todo o povo moçambicano. Bom, dizer que o INE veio fechar, se posso assim dizer, com chave de ouro, em termos de informação, porque havia muita especulação em termos dos internautas, não é? A tentarmos fazer um balanço daquilo que foi o recenseamento na província de Gaza. E foi espetacular a forma como o INE veio fazer a abordagem. Dizemos hoje que Gaza já está em 2040 e felizmente ou infelizmente vão votar em 2019, mesmo sendo dados apresentados neste espaço de tempo. Agora, em termos daquilo que, como povo moçambicano, esperamos, porque eu penso que para este tema nós já falamos e já esgotamos mais ou menos tudo aquilo que podíamos dizer. Preocupa-nos a nós, como partidos políticos, o número de mandatos que este resultado de recenseamento traz. Daquilo que nós tínhamos como província de Gaza, tínhamos 13 mandatos e hoje estamos com 22. E por incrível que pareça, o STAI, CNE, estão todos no silêncio. Eu penso que é a altura deles fazerem um balanço do que, na verdade, esta entidade está a trazer para este Moçambique. Será que, depois das eleições, vamos ter paz? Será que estes resultados que eles querem trazer, porque este é o início, depois vem aí a fase da votação. Mas é possível, quando fala de se teremos paz depois das eleições, é legítimo ir às eleições com estes números e com uma posição da entidade reitora das estatísticas, já vou dizer que os números não batem certo? Legítimo não é, porque ao olharmos para aquilo que são os números, a própria CNE, o STAI, devia ter vergonha do que fez e dos resultados que trouxe. E quando eu falo de desafios que a CNE tem para depois fazer a gestão dos conflitos pós-eleitoral, eu penso que não vai ser pouca coisa. Porque não são só os partidos políticos que não aceitam estes resultados. O cidadão já acordou. É a sociedade A geral, sociedade em si está a exigir que o próprio CNE, que o STAI, venham e nos digam que tipo de recenseamento e como foi feito, porque estamos a precisar de saber se, na verdade, o INE acabou mentindo à comunidade internacional, porque houve ali o dinheiro do cidadão, tempo que os... Mas o INE aqui já deu a sua posição. Mas a gente já deu a sua posição. Agora resta saber o que é que o CNE tem a dizer, qual foi o tipo de abordagem que tiveram para ter esses resultados demográficos até estes números. Éssita, vimos qual é a sua leitura que faz a posição do INE e como é que fica este processo todo. Temos agora a bola do lado do STAI e da CNE, que passado todo este tempo, nós aqui já fizemos
2, 3 programas a falar deste tema, já veio o INE, mas a própria CNE e o próprio STAI, nem para frente, nem para trás. Boa noite, Município. Cumprimento as minhas colegas, cumprimento também aos nossos telespectadores. Bom, como disse bem, Município, já tivemos aqui 2 programas com este mesmo tema e eu teria dito já nessa altura que há aqui contradições. E, acima de tudo, há uma disputa, há uma reclamação, há uma parte, um interveniente importante no processo eleitoral que claramente não concorda com as posições portanto, do Estado e socorreu-se de informação do Instituto Nacional de Estatística. Sendo essas informações díspares, era, portanto, urge tanto confrontar estes dados, perceber qual foi a base, não é, científica, lógica, por detrás de cada uma das entidades. Uma delas já o fez. Portanto, é um recenseamento em que há um inquiridor, vai às casas e depois de informação toda recolhida, socorre-se também de informação de cálculos matemáticos para poder-se fazer aquilo que são projeções. Portanto, o INE já explicou os seus modelos e está confortável com o seu método de recolha e de... portanto, acha que em relação ao INE existe já um entendimento geral ao nível da sociedade sobre como é que ela chegou, como é que o INE, no caso, chegou àqueles números? Acha que já o INE foi esclarecedor na sua intervenção? Eu penso que mais do que ser esclarecedor, o INE explicou ou deu a conhecer os seus métodos. Portanto, não concordando, pode-se discutir estes métodos ou pode-se esmiuçar mais em que é que eles se baseiam. Eu penso que este é o ponto. O INE disse como é que faz, como é que chegou ali, que modelos usou e onde também mostrou, tanto falhas, não é? Explicou de que foram derivadas e como é que se chegou ali, porque é que recuou. Sucede, porém, que aquela base do INE foi usada para tanto, o recenseamento eleitoral. E o STAI, ao que eu percebi ou percebo, tem outra forma de trabalho. Portanto, em vez de projeções, o STAI diz, ou sempre ficou claro que conhecemos os seus métodos, é que as pessoas vão lá e recenseiam. Vão lá, eles têm uma base. E há alguma informação também que vai saindo, nada oficial, porque o STAI ainda não se fez ao público para explicar ou dar-nos ou partilhar connosco aquilo que são os seus métodos, os seus modelos de recolha de informação, mas nós temos visto, porque recenseamos, assistimos a alguns processos e não sabemos como é que eles trabalham. Mas o problema mantém ou prevalece, é que entre as projeções e os números factuais há uma grande diferença. E esta diferença tem algumas implicações imediatas. Primeiro, está-se a falar de uma província que, à partida, é pró-partido Frelimo. Primeiro ponto. Segundo, esta mesma província, olhar por aquilo que foi o resultado passado, do pleito passado, ficou com 100% dos assentos. Terceiro, estes assentos passam de 13 para 22. Portanto, há aqui uma preocupação. Assume-se a priori que os 22 assentos serão do Partido Frelimo. Portanto, há aqui uma situação de disputa antes mesmo de chegarmos às eleições. Compreendo o silêncio do STAI, do CNE e da CNE. Faz sentido este silêncio. Nós já temos o INE que não tem um papel interventivo, tal como a CNE e o STAI no processo eleitoral. Quem faz o recenseamento é o STAI. Faz sentido que até este momento estejam calados? Eu diria, município, que eu olho para todo o Estado e vejo aqui uma máquina. Acredito eu, e o mais sensato, o mais razoável, era que toda a informação fosse analisada e que houvesse clareza de como é que se chegou. Portanto, ao se publicarem estes números, que têm que ser públicos, não é? Já houvesse ou já viesse alguma explicação dos métodos que foram usados para se chegar a eles. Penso que estes números logo saltaram à vista de quem os preparou. Portanto, era de antecipar que poderiam ser chamados a se explicar. Portanto, quero isto dizer que o que eu acho normal, ou o que eu acharia normal, é que estes números já viessem acompanhados de alguma explicação. Ou de alguma Portanto, acha que o STAI, ao se aperceber que os seus números não batem com os números do INE, deveria aproximar e explicar? Não que não batem, que ele tem, portanto, fez o seu trabalho e chegou a determinados números. Portanto, como disse, uns fazem projeções e outros trabalham com dados factuais.
Portanto, se devia calar-se ou manter-se calado ou já se devia pronunciar, eu penso que o mais razoável seria talvez estes números virem sempre acompanhados de uma explicação, desde o modelo de recolha, como é que se lá chegou, para, acima de tudo, prevenir-se casos futuros. Mas, de qualquer forma, esta defende que a CNE e o STAI têm que vir se explicar. É isso que está a dizer? Eu penso que, porque já estamos numa situação de disputa, de pré-disputa, e concordo com a Sónia quando diz que este é um início, não é? Há ainda uma longa caminhada e o nosso historial, o nosso histórico, os nossos antecedentes é de conflitos pós-eleitorais. Então, é necessário, não é, acautelar-se esta questão, até mesmo para que no final do processo eleitoral estejamos todos minimamente satisfeitos. Muito bem. Fátima, passo para si. Consegue compreender o silêncio da CNE e do STAI? Boa noite. Não, é completamente incompreensível, porque deveria ser do interesse, em primeira instância, da própria Comissão Nacional de Eleições e do STAI vir a público explicar. Porque me recordo que num dos debates que houve num programa aqui da STV, a Linha Aberta, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, do STAI em particular, chegou a dizer que a base ou a fonte das projeções de recenseamento que eles tinham era o próprio INE. Chegados ao terreno, eles trouxeram dados completamente desfasados. E é preciso lembrar que eles usaram uma parte da informação do censo de 2007 e um pouco as projeções de 2017. E ainda assim, estes dados estão muito acima do normal. Eu não sei quando as pessoas questionam aqui que um fala... usa projeções e outro usa informação factual. O que se está a pretender dizer? Se está a pretender dizer que o método estatístico é inválido? E a pergunta crucialíssima é por que só hoje é que nós temos discrepâncias no censo que tem sempre como base a informação do Instituto Nacional de Estatísticas? Eu penso que são algumas perguntas bastante importantes, porque nós estamos, o STAI e a CNE estão a contribuir para a desacreditação, para o descrédito das nossas instituições. Isto é uma questão muito séria e nós não podemos andar a brincar com estas coisas. Então, se o STAI tem uma metodologia que é muito difícil para mim perceber que o STAI tem alguma metodologia, qual é essa metodologia? Porque ela vai lá, monta aquelas máquinas e as pessoas vão se recensear. Consegue mas ter uma estatística muito acima daquilo que a metodologia diferente. Não é? Nós ouvimos esta... a dizer que o que aconteceu em Gaza, nós como INE não temos como explicar. Isso. Em termos científicos, ultrapassa todas as teorias demográficas. Isso. É por isso que eu estou a dizer, quando as pessoas começam a questionar a questão das projeções do INE, para tentar encontrar alguma resposta à questão do STAI, estão a colocar em causa estas teorias todas. Mas o INE também dizia ontem, Fátima, que se calhar as respostas estejam nas leis eleitorais. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, as leis eleitorais não tem nada a ver com isto. Nós conhecemos a lei eleitoral e esta questão não está lá. O problema aqui é claro e óbvio. A Comissão Nacional de Eleições e os STAI estão a manipular os dados. E eu pergunto, por que nós não registramos essa situação nos outros pleitos? Estamos a vir registrar hoje. Eu penso que aqui nós temos que parar com brincadeiras, lembrando que o nosso sistema mudou, nós já não temos eleições de maioria simples, de maioria qualificada, agora temos maioria simples, simplesmente quem ganha quem ganha um voto a mais ficou com tudo. E depois estamos numa situação em que estamos a avançar para um processo de descentralização. Estamos a falar de alguns riscos de grande parte dos assentos na Assembleia da República a serem partilhados. Então, nos lugares onde eu tenho certeza absoluta que eu vou ganhar, eu vou inflacionar. É esta a situação que nós estamos a ver. O que eu acho é que também é preocupante a apatia da Procuradoria-Geral da República. Deveria agir, porque aqui está-se a colocar, são duas instituições em disputa e que estão a criar confusões da sociedade. Cabe à Comissão Nacional, a Procuradoria-Geral da República, que tem obrigações neste processo, vir e trazer a verdade. O ponto é que nós não podemos, de forma absolutamente nenhuma, permitir que as pessoas desacreditem as nossas instituições. Porque senão nós estamos a dizer que toda esta vida que nós
vivemos até aqui, nós vivemos numa base mentirosa. Não me parece que seja isso. Este não é o primeiro censo populacional que é feito, já houve tantos, e por que só agora é que nós temos estas discrepâncias? O que aconteceu de extraordinário para que tenha acontecido esta situação? Não é possível, não é razoável, não é racional nós pensarmos que a situação de uma província específica altere a tendência de uma forma drástica como esta. Uma coisa é superar os números em 10%. Gente, isto é demais. É brincadeira. Então, nós não podemos permitir que se martelem os dados desta forma. Muito bem. Écita, vou assim. Com estes dados e com o aparente, nem aparente, o objetivo silêncio da CNE e o STAI, o que se pode prever se formos às eleições assim como estamos? Ponto 1. Ponto 2, o papel das instituições. Fátima levanta aqui a questão da Procuradoria-Geral da República, mas o mesmo levanta sobre a própria CNE, que pode rever os seus dados ou aparecer a explicar, refazer o recenseamento, ou explicar e a sociedade compreender, mas também o papel do Conselho Constitucional, que tendo surgido elementos novos, ela pode aparecer e pode tentar encontrar aqui uma forma de resolver esta situação ao bem da sociedade. Lembrando que a CNE, ela dirige o processo eleitoral, mas ela não é dona do processo eleitoral. O processo eleitoral pertence aos 28 milhões de moçambicanos. O papel das instituições e os riscos que nós temos no nosso processo democrático. Olha, Mucipo, eu vou começar por comentar, e a Fátima aqui diz que não percebe porque que as pessoas questionam. Eu, pelo contrário, percebo e acho bem que estas vozes todas apareçam. Por quê? Porque eu acho que nós temos que começar a caminhar para uma situação ótima. Se não pudermos chegar à situação ótima, no mínimo temos que estar numa situação de clareza. Portanto, nós temos que saber que instrumentos nós nos socorremos e como é que eles são trabalhados. Portanto, se nós sempre tivermos um censo, e mesmo este, o censo populacional, portanto, a informação estatística que nos é apresentada pelo INE, não é a primeira vez que ela é discutida. Já tivemos outras situações em que ela era discutida. Quando falamos da pobreza, portanto, pobreza urbana, quando falamos da pobreza absoluta, já tivemos uma situação do gado, em que, mais uma vez, a província de Gaza dizia ter muito mais gado do que aparentava. Então, estas questões precisam ser discutidas, nem que não seja para aprimorar os métodos de recolha de informação, por um lado, mas também de prestação de contas. Nós sabemos que há uma cultura errada aqui de falsas declarações quando nós fazemos os relatórios para as nossas chefias. Não é? Às vezes não temos informação ou temos informação que não chega às metas, não é? E inflacionamos. E pode ser que informação inflacionada durante 5, 6 trimestres vá obviamente, não é? Ditar que o resultado final seja inflacionado. Então, eu acho bem que estas discussões aconteçam, porque eu quero acreditar que no final nós vamos ter aqui respostas harmonizadas. De que o INE trabalha com projeções é um fato. O censo eleitoral é feito numa base completamente diferente daquela que o INE usa, também é fato. É preciso agora percebermos em que medida é que estas duas informações se cruzam e onde é que o desvio, porque o que está aqui em causa são 80%. Que é, portanto, a população e idade eleitoral de Gaza, contra uma média de 46 para o resto do país. É isto que está em causa. É preciso perceber o que é que levaria ou não a esta informação. E ficar claro que se há algum modelo, se há alguma fórmula, que há algo que esteja aqui a acontecer, é preciso que fique claro que não é a melhor forma, não é? E que deve ser parada por sob risco de criar problemas isso para só processos. A CNE está exatamente. Explicar. Então, eu acho bem que estas discussões aconteçam, até para que aqueles que estejam à margem convençam-se de que este não é o caminho. O que está a dizer é que é preciso dar o benefício da dúvida. A CNE está, é isso? Não, o que eu estou a dizer é que eu acho bem que exista, portanto, estas informações divergentes, porque é um fato. Neste momento nós temos duas correntes. E temos duas sensibilidades, mas há aqui um ponto fulcral, um ponto de convergência. É que a informação que é pública, a informação que foi base para a atribuição de mandatos, atribui 22 à província de Gaza. E é aí onde parece-me que é o ponto de discórdia quando olhamos para o objetivo deste censo. Portanto, é eleições. E independentemente de quantas pessoas forem lá, porque depois podemos ver, se calhar até vamos encontrar resposta para os níveis de abstenção, não é?
é que se nós temos aquela população e supostamente esta população é inexistente, não é possível que no processo eleitoral, que é um processo físico, biométrico, não é, estas pessoas lá compareçam. Eventualmente vamos poder ter uma explicação para os níveis de abstenção que nós temos. Provavelmente estamos a trabalhar com números inflacionados. Provavelmente seja por isso que os nossos níveis de abstenção, portanto, em processo eleitoral, sejam nos níveis que nós conhecemos. Vamos avançar. O papel da Procuradoria-Geral da República e o papel do Conselho Constitucional. As partes não se entendem, os números não batem. O papel das instituições para tentarem dirimir este tipo de situação, aliás, é por isso que elas existem. Como disse, Mucipo, era de esperar que, as instituições tendo-se apercebido de que os números são completamente díspares, não é? E acreditando que é necessária uma interdependência, é necessária alguma comunicação, até mesmo para a garantia de que o processo eleitoral, portanto, a fase de votação, não traga problemas, não traga reclamações. Portanto, era de esperar que estas questões tivessem sido harmonizadas antes. Não aconteceu neste momento. Eu penso que é crucial que apareça aqui alguém a servir de árbitro. Tem que surgir uma instituição que vai pegar nos dados existentes, portanto, quer de uma como de outra, vai trabalhá-los, portanto, vai estudá-los, vai tentar percebê-los e vai tomar uma decisão, ou no sentido de procedem como eles estão, ou no sentido de é necessário voltar e procurar um meio termo. A essa taxa que concorda com a ideia de que podemos ir às eleições com estes números desta forma? Ou, ao irmos às eleições desta forma, o processo fica descredibilizado? Esta é uma daquelas perguntas que eu chamaria de pergunta capciosa. E digo porquê. Indo na situação em que tu estás, vamos selar a nossa tendência para conflitos pós-eleitoral. Porque temos que garantir que os resultados sejam outros, sejam surpreendentes. Não sendo, então vamos ter o mesmo. E agora com um alicerce muito bom. Tirando, por exemplo, já ouvi aqui algumas sugestões também de retirar, portanto, os votantes de Gaza. Absurdo. Já ouvi também sugestões de usarmos os dados de 2014. Temos uma lei também que diz que os dados, portanto, o censo deve ser feito para determinado ciclo eleitoral. Portanto, qualquer que seja a solução implicará falar-se, portanto, sentar, falar-se, encontrar um meio termo, porque todas elas... desta forma, não se pode ir a pleito. Assim como estamos, eu penso que não há condições para garantir que as eleições sejam uma festa e que haja tranquilidade na recepção e apropriação dos resultados que daí advêm. Muito bem. Sónia, quero ouvir a sua intervenção relativamente ao papel das instituições. As instituições existem exatamente para resolver situações como estas, quando outras instituições não se entendem ou quando singulares também não se entendem. Temos o Conselho Constitucional, já ouvimos várias interpretações jurídicas de que há espaço para a intervenção do Conselho Constitucional, a própria CNE também pode intervir, temos a própria Procuradoria-Geral da República. Qual é o seu pensamento sobre o papel das instituições, que consideramos ser um pilar do funcionamento do Estado? Bom, eu penso que primeiro há uma necessidade muito grande de haver uma reflexão profunda sobre a atuação dos nossos órgãos eleitorais. Isto porque, na medida em que, por exemplo, estes resultados que trazem do recenseamento acabam criando descredibilidade nas nossas instituições. Por outro lado, a nossa Procuradoria muitas vezes já nos brinda com esta apatia ou esta forma de agir do silêncio total e completo. Para nós moçambicanos, este tipo de situações não é novidade. O silêncio seria anormal se viesse a Procuradoria e dissesse, estivesse a favor daquilo que é a justiça para o povo. O que nos brindam sempre, o que o povo está habituado, é que neste país a justiça não funciona. Portanto, seria diferente que para esses resultados eleitorais trouxessem uma outra abordagem. E o que vai acontecer no final é que, na fase seguinte da eleição, nós vamos criar desnecessariamente uma guerra, primeiro, entre os partidos, segundo, a descredibilidade das instituições,
porque, por um lado, vamos desacreditar naquilo que o INE fez, e fez muito bem, e já veio a defender, e temos o silêncio tanto da CNE, do STAI e dos nossos órgãos de justiça. Mas a questão é quem que põe o CNE e o STAI a falarem? Alguém tem de colocar essa instituição? Nós temos a Procuradoria, que nem precisa que venha uma organização a meter queixa. Só o facto de terem visto a instituição a vir e trazer dados concretos daquilo que é a projeção, que só esta conferência de imprensa que foi dada era motivo suficiente para a própria Procuradoria trazer a CNE e o STAI para justificar-se ao povo e dizer o que é que na verdade pode ter acontecido. E deita abaixo aquilo que, por exemplo, seria a atuação do nosso Conselho Constitucional, quando, por exemplo, não analisou o recurso submetido pela RENAM, mas hoje em dia estamos a discutir as situações básicas e vamos todos recair nos mandatos que Gaza recebeu. Porque o que é que vai acontecer é aquilo que a Fátima dizia. A votação vai acontecer, vamos ter nível de abstenções altíssimas e vamos ter o resultado dos 22 deputados terão que tomar posse. Então, nós não temos na nossa lei a obrigatoriedade de, pelo menos, termos o número de votantes ser pelo menos a metade daquilo que se recenseou. Destes números que apresentam de Gaza, se só forem votar 5, vai se basear naqueles resultados. Para colocar os 22 deputados. Os 22 exato. deputados. Então, há aqui uma necessidade de fazermos uma reflexão profunda, primeiro das nossas leis eleitorais, segundo da nossa Constituição da República, e isto vai rolando até que chegue o tipo de situações que estamos submetidos agora, que é um recenseamento que não é aceito pela sociedade, pelos partidos, que são os intervenientes muito diretos, do que a processo. CNE, e ninguém diz nada, eles fazem, desfazem, e não há culpados para o dinheiro que o governo investiu dos nossos impostos, que podia ter sido usado de boa forma. Muito bem. Fátima, quais são os riscos de irmos às eleições com os números desencontrados desta forma? A questão dos conflitos pós-eleitorais, mas isso até porque de alguma forma já é normal, mesmo sem estes problemas ao nível dos números. Mas o que pode acontecer? É sustentável irmos às eleições com os números desencontrados dessa forma? Eu penso que não é bom para a nossa democracia. Tudo bem que nós temos este registro de conflitos pós-eleitorais de forma regular, e é preciso lembrar que o grande patrocinador desses conflitos pós-eleitorais é o consórcio CNE-STAI. É preciso lembrar isso, por causa da forma e, em certa medida, o próprio Conselho Constitucional. Então, penso, e até os próprios tribunais, que em primeira instância, no quadro da impugnação prévia, acabam sempre usando subterfúgios para não dar vazão a reclamações que são apresentadas. Então, eu penso que é mau que a gente faça eleições nesses termos, e é preciso lembrar que nós estamos numa negociação de um processo de paz que em agosto devia estar concluído. Então, se estamos numa situação em que não há confiança naquilo que é o trabalho que os órgãos eleitorais realizaram do ponto de vista do recenseamento dos eleitores, e os partidos que vão concorrer ao processo, incluindo um dos partidos que está numa situação de conflito com o próprio Estado, está insatisfeito com esta situação, não há de ser bom. Então, eu penso que a Comissão Nacional de Eleições, se não vem, e os tais, se não vêm de boa maneira, é preciso que alguém os force a virem a público, explicarem à sociedade de onde é que vêm estes números, porque não faz sentido que a província de Gaza registre, tenha uma população de mais de 80% em idade eleitoral, quando a tendência, incluindo os dados oficiais, indicam que é abaixo de 50% da população. Portanto, eu penso que o ponto está aqui. É como é que Gaza altera a tendência.
E por que esta tendência de Gaza só é verificada agora nestas eleições? Por que nós não vimos isso nas eleições de 2004? Por que nós não vimos isso nas eleições de 94 e por aí fora? Eu penso e 2014, eu penso que há espaço aqui, inclusive até para responsabilizar os órgãos eleitorais. E é preciso lembrar aqui que nós estamos a falar de instituições. Instituições são pessoas. Estas pessoas têm interesses. E estes interesses, muitas vezes, são sobrepostos ao interesse público. Então, temos que acabar com esta coisa das pessoas usarem as instituições para viabilizar os seus próprios interesses. Temos ciência de que os membros da Comissão Nacional de Eleições sejam dos partidos da oposição, e uma questão que eu acho que é importante, as pessoas estão a discutir, mas os partidos políticos da oposição estão lá. Estão lá sim, mas não estão lá numa base paritária. Estão lá numa base de representação proporcional, e nós sabemos que a maioria e o voto é por consenso. Se a maioria acha que é, e já basta a maioria de uma determinada via para viabilizar os processos. Então, vamos ser sérios nas nossas análises sobre este processo. Os interesses, sabemos que a situação dos que compõem a Comissão Nacional de Eleições é sensível, porque o mandato praticamente terminou e alguns gostariam de continuar, mas se calhar não vão poder continuar e começam a criar estas situações para garantirem a sua continuação. Então eu acho que é preciso lembrar que nas instituições nós estamos lá para representar o interesse público. Se achamos que não somos idôneos o suficiente para colocar o interesse público em primeiro lugar, então ponham o lugar à disposição e vão a Machamba, vão fazer outras coisas que este país precisa. Mas não vamos brincar com um processo sério como este. A nossa paz está fragilizada por causa destas coisas de desconfiança nas instituições, falta de seriedade das pessoas dentro das instituições. Precisamos de trabalhar com isto. Se nós queremos ser um país próspero, um país estável, é preciso que comecemos a assumir com seriedade os nossos desafios. Se há problemas no censo do INE, vamos encontrar um momento para discutir isso. Se os dados do STAI trazidos e explicados nos levarem à conclusão de que o INE é que é o problema, então vamos sentar e ter a discussão nacional sobre como é que nós resolvemos o problema do INE. O que não pode acontecer é nós continuarmos a permitir que a sociedade fique confusa, a lançar os dedos contra instituições, quando as pessoas que perpetraram a situação estão num silêncio total e completo, tranquilos, e continuam a usufruir das suas regalias. Não, chamem essas pessoas, nem que seja a força. Nem que seja a força, tem que vir aqui explicar qual foi a base para esses números. O que aconteceu de extraordinário para terem 300 mil pessoas acima daquilo que se previa. Muito bem, Fátima. Écita, vamos passar para outro tema. E como estamos a falar de eleições, o processo eleitoral, vamos falar da candidatura de Alice Mabota à presidência da República. É a primeira mulher que assume esta posição. É uma mulher que se notabilizou pela luta, pela defesa dos direitos humanos, embora nos últimos tempos tenha passado por algumas acusações ao nível da Liga dos Direitos Humanos, nomeadamente acusações de gestão danosa e pagamentos fraudulentos. Isto vamos falar a seguir, mas primeiro vamos falar da simbologia desta candidatura. Qual é a leitura que faz da candidatura de Alice Mabota e a questão até onde é que ela pode ir, considerando aquilo que ela foi, aquilo que ela é, e todas as situações que ocorreram do ponto de vista de gestão da sua organização? Bom, acho que o município devia ter parado só ali na candidatura, né? Se era para dizermos coisas bonitas, ficarmos todas como mulher, ficar sensibilizada, ficar feliz. Mas pronto, infelizmente é mesmo isso, não é? Nós não vamos olhar para as candidaturas só, eu pelo menos não olho para elas só por ser mulher. Não é? E eu penso que já evoluímos, já passamos um bocadinho desta fase de cotas ou sentirmos-nos representados porque alguém foi escolhido a dedo. Temos mulheres e eu penso que a Alice Mabota mostrou aquilo que ela é capaz. Aliás, só o fato de ela sentir-se capaz de concorrer mostra que ela tem uma personalidade muito dela, e eu acho que é isto que vai ser avaliado. O que é que esta candidatura vai poder trazer de diferente, o que é que esta candidatura vai significar para os moçambicanos, ou qual será, portanto, o seu cavalo de batalha, portanto, o seu manifesto, o que é que ela vai oferecer para os moçambicanos, qual será a mais-valia e por que é que
os moçambicanos, e não só as mulheres, os moçambicanos devem apostar nesta candidatura. E eu penso que a maneira como ela portanto, vai seguir daqui em diante vai ser suficiente ou não para ser uma alíssima bota dos moçambicanos, com o apoio das mulheres, é verdade, incluso, ou para lembrarmos, se calhar, destas coisas, que sim, pode até ser uma mulher, pode até ser uma pessoa forte, mas é humana. Portanto, tem coisas boas, é falível, tem coisas boas, mas também tem outras que não abonam. Portanto, é uma candidatura. Eu olho e digo sim, é uma candidatura, tem um simbolismo muito grande, porque é a primeira mulher, mas este simbolismo só é assim falado porque durante muito tempo nós reprimimos isto, não é? Reprimimos. E se calhar também a esta altura em que ela aparece, a tal de sororidade, tem outras nuances. Principalmente quando olhamos para um desafio como este. Eu reitero, não creio que esta seja uma candidatura diferente só por ser mulher. Não acho que há aqui paninhos quentes para as mulheres. As mulheres, tudo que elas têm, que quiserem ter, terão que conquistar e terão que provar capacidade. A Alice Mabote, felizmente, digo felizmente, porque ela já tem obra, portanto tem estes dois lados. Então vai poder ser julgada pelas coisas boas, pela luta abnegada pelos direitos humanos, mas também já se conhece o lado humano, o lado falível dela. Muito bem. Sônia Mboa, qual é a sua leitura que faz a candidatura da Alice Mabote e até onde ela pode ir? Bom, primeiro eu devo parabenizar, sendo mulher, e dizer que ela está a entrar neste jogo e estará em pé de igualdade com todos os candidatos. E é um cargo que as mulheres, durante muito tempo, abnegaram-se de concorrer, exatamente porque, não que não tivessem capacidade, mas sendo a primeira mulher, nós só temos a parabenizar e dizer que nós vamos agora esperar o seu manifesto e vamos querer ver com que equipe ela vai trabalhar, vamos querer também saber o que ela oferece para o povo moçambicano, porque não é, nós conhecemos aquela Alice que era defensora dos direitos humanos, agora vamos conhecer a outra Alice que se propõe a trazer soluções, porque problemas todos nós já os conhecemos, os problemas dos moçambicanos e que os moçambicanos enfrentam. Agora o que nós vamos exigir de todos os candidatos é soluções, aquilo que eles têm para dar aos moçambicanos. E ela estará no ringue. Vamos agora esperar. Acha que ela tem algum potencial de vir a ter um bom resultado nestas eleições? Em termos de potencial, ela tem muitas pessoas que a admiram. É diferente de ir ao dia de votação. O que tem que acontecer é ela vir vender aquilo que ela tem para dar aos moçambicanos. Em termos de manifesto. Em termos de manifesto. E os moçambicanos estarem atentos, porque desta vez eu duvido muito que as pessoas vão às urnas para votar porque gostam de fulano Beltrano. Desta vez os moçambicanos já têm outra consciência e vão votar programas, vão votar aquilo que os candidatos têm para dar. E dizer que ela deu este passo grande. Já ontem tivemos mulheres também a concorrer em pé de igualdade nos municípios. Hoje, nós, as mulheres, estamos a ver que é possível, sim, uma mulher concorrer e acredito que um dia também, quem sabe, Sônia Mboa também pode vir a ser uma candidata, porque nós achamos que há condições, há capacidades para nós lutarmos. É um grande sinal de emancipação este. Nós estamos a dizer que há espaço para as mulheres. E não podemos dizer que porque as mulheres são a maioria, serão todas elas a votar. O que ela deve fazer é vender ou mostrar aquilo que ela tem para dar como solução dos problemas dos moçambicanos. Fátima, a sua leitura a esta candidatura da Alice Mabote, considerando todo o seu percurso? Bom, eu quero começar por saudá-la pela coragem de abraçar uma empreitada de grande envergadura como esta. É um ato de coragem, sobretudo num contexto em que, enquanto os homens não têm que provar nada, Nussi nunca teve que provar a ninguém que era capaz, estamos a ver do que ele é capaz, mas uma mulher terá sempre que provar que é capaz. Infelizmente, estamos num mundo assim.
Enquanto os homens podem ter uma estrutura muito grande atrás de si apoiando, nós, as mulheres, para além da estrutura grande apoiando, ainda temos que provar que somos capazes, independentemente da estrutura que nós temos. Então, eu quero parabenizar e dizer que tem todo o meu apoio para este processo. Se o Conselho Constitucional não fizer das suas, reprovando a candidatura e ela passar para a fase seguinte, eu vou apoiar, porque eu tenho consciência de que esta é uma candidatura cívica e não necessariamente uma candidatura política, e tive a oportunidade de ler e ouvir o seu discurso quando ela dizia que ela está a usar de uma plataforma que existe para ela, enquanto cidadã, dar a sua contribuição. Como o nosso sistema já, por si só, é proibitivo pela forma como coloca os próprios requisitos. Em relação aos grandes desafios que existem ligados ao seu percurso, ela tem um percurso, tem obra, como bem disse a Écita, ela tem obra, acho que todos nós sabemos qual é o entendimento dela ou a visão dela do nosso Estado, a questão do Estado de Direito Democrático. Ela foi uma das faces visíveis quando se fala de direitos humanos neste país. A pessoa que nós vemos é a Alice Mabote, não há outra. Quando falamos de discussões de Estado de Direito Democrático, é a Alice Mabote, não há outra. É a Alice Mabote, não há outra pessoa. Eu não quero crer, respondendo à pergunta que colocou sobre o seu passado, a gestão da Liga, eu não quero crer que uma pessoa como a Alice Mabote, que dedicou mais de 30 anos da sua vida a embarcar numa empreitada de grande envergadura e seriedade como esta, sem ter feito análise dos seus telhados de vidro. E quando eu digo telhados de vidro, estou a dizer que ela não quero acreditar que ela seja uma pessoa fria, calculista, uma pessoa de más intenções que iria concorrer para um cargo como este, tendo em conta que ela tem problemas de má gestão, problemas sérios na Liga dos Direitos Humanos, sabendo que isso poderia ser usado contra si. Eu penso que, infelizmente, nós sabemos como estas coisas já acontecem, quando há candidaturas de mulheres num contexto em que não se aceita, ou são fotos íntimas dessas mulheres para desacreditá-las, ou vão fazer, quando é um indivíduo que não se aceita, vai-se fazer a busca de um passado, até coisas de má gestão familiar são trazidas. Normalmente em candidaturas nós vemos isso acontece com toda a gente. Exatamente. O ponto dentro que eu estou a colocar, do país e fora, isso, quando alguém se expõe a uma função por destas, isso que eu estou a dizer, é importante escrutinar qual foi o seu desempenho em todas as instituições onde não haja passaram. dúvida, é por isso que eu estou a dizer, eu não quero crer que ela de ter embarcado nisto sem ter olhado para os seus telhados de vidro, que as pessoas vão de ir ver, escrutinar, como bem disse, o passado e verificar quais são os pontos. E se ela tiver um telhado de vidro frágil, ou seja, o telhado dela for realmente de vidro e que é frágil, vai se partir porque ela tem falhas, tem erros que cometeu, se roubou dinheiro como se acusa, se é real. Então, eu realmente não quero crer. E penso que há elementos suficientes para esta situação ser esclarecida. E me lembro que uma das perguntas feitas a jornalistas, ela respondeu que ela é uma das pessoas muito interessadas que este processo seja esclarecido e que ela está com a sua consciência tranquila. Então, se ela está com a consciência tranquila e não há nada de desabonatório à sua conduta, eu penso que é uma candidatura que vale a pena abraçar, porque o país precisa de opções. Está aqui uma opção não política. Muito bem. Vamos avançar para o nosso terceiro tema, que é a suspensão da extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. Sónia Voassi, vimos um volte-face. O novo ministro da Justiça da África do Sul pediu a revisão deste processo ao Tribunal Supremo, mas também tivemos a ação do Fórum de Monitoria Orçamental daqui de Moçambique a trazer elementos novos que foram considerados pelo Ministério da Justiça e agora vai se esperar pela deliberação do Tribunal Supremo da África do Sul. O que isto quer dizer, no seu entendimento, quando tudo já indicava que o ex-ministro das Finanças nos próximos dias já estaria em Moçambique? Este volte-face, que leitura é que faz? Bom, isto quer dizer que a justiça fora de Moçambique funciona. Porque se nós formos já reparar, nós podemos nos perguntar por que é que Moçambique forneceu, conforme vimos nos documentos, forneceu dados errados para aquilo que se enviou para a África do Sul. Qual era a pretensão? O que está-se a esconder? O que está por detrás deste assunto? Nós, como moçambicanos, continuamos à espera
continuamos a dizer, e acredito eu, que até outubro esta bola ainda vai rolar. Porque parece-me que não convém para o governo dia que Chang esteja aqui antes das eleições. E isto é dito e todos nós sabemos. Está a dizer que isto pode ser uma manobra, digamos, para congelar o processo na África do Sul até terminar o processo eleitoral em Moçambique. Veja que ele está desde dezembro. 29 de dezembro. Na África do Sul, na cadeia, e não está a dizer nada em relação àquilo que vai ser o futuro do Chang. O que nós sabemos é que, como moçambicanos, estamos prejudicados até hoje, não temos resultados credíveis em termos daquilo que é a posição de Moçambique em relação a este assunto. Tivemos esta situação, o pronunciamento da Assembleia da República, mas já há bastante tempo os moçambicanos pediam que fosse-lhe tirada a imunidade para que ele, ao voltar, respondesse. E hoje, como se fosse uma descoberta extraordinária, fala-se de relaxar a imunidade. E, no entanto, estamos todos relaxados também como moçambicanos, porque se os documentos que a FMO enviou para a África do Sul, estes dados novos, tiverem provimento, temos certeza que o Chang vai, e é isto que os moçambicanos desejam. O que tem que acontecer em Moçambique é que o povo deve se identificar com as instituições. Se a Assembleia da República diz que é representante do povo, eu, povo, digo que gostaria que o Chang fosse responder fora, porque aqui nós não sabemos quantas pessoas estão metidas neste assunto. É só olharmos para estes que já temos nas nossas cadeias, em que o processo da audição foi tudo um segredo. Mas na África do Sul, tínhamos lá na sala de julgamento jornalistas, e aqui em Moçambique era tudo fechado a sete chaves. Então, isto quer dizer que em algum momento teremos um julgamento aqui muito fechado, que só havemos de ouvir que não há, no final, não há condenação, porque não há provas desta toda falcatrua. Então, é necessário que ele vá para os Estados Unidos, sim, que ele vá ficar lá com os seus comparsas, que ele vá responder o processo no lugar certo. Muito bem. Há uma questão que o ministro da Justiça da África do Sul coloca aqui, quando diz que a decisão do seu antecessor viola o protocolo da SADC e a Constituição da África do Sul, porque a lei de extradição da África do Sul existe também que a pessoa a ser extraditada tenha sido acusada pelos crimes supostamente cometidos. Mas isto não se verifica no caso do Manuel Chang, já que as suas imunidades ainda não foram levantadas. Portanto, a ideia de que o processo ele foi mal construído aqui, e esse processo, tendo sido direcionado para a África do Sul, está a ter os contornos que tem. Mas, de qualquer forma, aqui também a notar que é um ministro que vem, digamos, recorrer de uma decisão do seu antecessor. Portanto, a não concordar com o seu antigo ministro da Justiça. Qual é a leitura que faz tudo isso? E esta ideia que a Sônia levanta, que pode haver aqui uma ideia de se congelar o processo na África do Sul para tirar vantagens no processo eleitoral. É uma ideia da Sônia mesmo. Então, vou começar pelos pontos que colocou, portanto, que é o argumento. Acho que semana passada falamos sobre este assunto. Eu dizia que todos os processos ou todas as alegações têm uma base muito importante. É o que é que você vai pedir e como é que você vai alegar. Portanto, eu dizia que mesmo a acusação dos americanos foi feita à medida dos seus interesses. Portanto, eles pegaram nos pontos que são fortes para eles e constituíram a sua acusação e alegaram com base naqueles fatos. Eu penso que aqui também fica evidente. Portanto, houve um processo que foi conduzido. Hoje há uma organização, que é o Fundo de Monitoria do Orçamento Moçambicana, que foi à África do Sul e disse, olha, os Estados Unidos não recorreram, nós queremos recorrer. E levou informação factual, levou dados, alegou, e esta informação a ser recebida pelo novo ministro, ele viu que está em face de informação nova, portanto, informação superveniente que altera o ângulo ou altera a visão que ele tinha deste processo. Então, abriu possibilidade de se explorar melhor. Portanto, o que vai acontecer aqui, eu penso que é a acusação
Portanto, a defesa dizia, a defesa esgrimir os seus argumentos, não é? E tentar contrapor aquilo que são as alegações, portanto, do Fundo de Monitoria, do Fórum de Monitoria de Orçamento e tentar chegar mais próximo de um favorecimento ou de uma decisão favorável àquilo que são as pretensões do seu constituinte, neste caso que é o deputado, o antigo ministro Manuel Chang. Há outro ponto também que eu acho que podemos dizer muita coisa aqui, podemos alegar, e aqui já se calhar seria o meu comentário aqui à Sónia, se dissemos também que a justiça sul-africana era melhor que a moçambicana, que ela é célere, que ela é séria, que ela tem um ponto de vista, nós assistíamos, portanto, ou tínhamos conhecimento daquilo que eram as sessões no tribunal. Portanto, víamos aquilo que nos deixavam ver, aquilo que a imprensa reportava, aquilo que também tinha uma corrente, que nessa altura pode ser que favoreceu-se ou convencionou-se que os moçambicanos todos querem que Manuel Chang vá para os Estados Unidos. E o que nos chegava aqui era só aquela alegação que conduzia para ali. E dizia-se também, e inclusive de grandes estudiosos, que não tinha como esta decisão, portanto, ser política. Portanto, que tudo ia ser decidido em tribunal e que os ministros que pouco contam. Portanto, nesta justiça séria, célere, veio uma decisão, sim, política. Portanto, o que eu quero dizer, Lucipo, que claramente o que nós temos que fazer é deixar mesmo que a justiça trabalhe. Portanto, Manuel Chang tem a possibilidade de se defender, tem um corpo de advogados, pelo que dizem, são muito experimentados, não é? Ele está a lutar pela sua liberdade, é um direito que lhe assiste. O Fórum de Monitoria e Orçamento está a fazer a sua parte, portanto, interpôs aqui um recurso porque convencionou para si, também dando voz a boa parte, portanto, da sociedade civil, que Manuel Chang está melhor nos Estados Unidos. O que nós vamos fazer? O sul-africano, novo ministro da África do Sul, recebeu, analisou e deu oportunidade para que estas partes argumentem. Então, elas vão argumentar e daí vai sair uma decisão. Vamos esperar pela decisão que sai de lá. Fátima? Bom, eu penso que é muito... recebemos bem esta reação da África do Sul, do ministro, de suspender o envio conforme o pedido moçambicano do Chang para Moçambique. E o fato deles terem percebido que, afinal de contas, todas as decisões, começando da decisão do tribunal até a decisão do ministro, foram tomadas tendo como base informações falsas que foram disponibilizadas. Eu diria falsas ou construídas pelo consórcio de advogados composto pelo governo, Assembleia da República, Conselho Tribunal Supremo, Procuradoria-Geral da República. Portanto, estes foram os verdadeiros advogados de Manuel Chang que quiseram evitar que ele fosse aos Estados Unidos para voltar para Moçambique. E construíram um enredo. Inventaram um processo contra o Chang, inventaram uma figura aí para dizer que ele vai chegar a ser preso, inventaram relaxamento de imunidade, relaxamento de imunidade e outras coisas de imunidade que sequer existem na legislação nacional para poder embriagar as autoridades sul-africanas no sentido de verem com bons olhos o regresso de Manuel Chang a Moçambique. E aqui o protocolo da SADC foi trazido como uma estratégia para facilitar este envio a Manuel Chang. Ainda bem que veio um novo ministro, um ministro jovem, com visão, que foi verificar que, afinal, o processo não era tão bem assim como parecia. E ainda bem a sociedade civil, e é este o papel da sociedade civil, foi lá exigir um lugar. É preciso lembrar que durante o processo das audições, etc., a sociedade civil tentou ser parte do processo, constituir-se assistente e houve qualquer situação ligada ao próprio processo que não lhe foi permitido. Se calhar, se nessa altura a sociedade civil tivesse tido a oportunidade de dar o seu parecer sobre a situação, a decisão do juiz que declarava a condição de extraditável tanto para Moçambique quanto para os Estados Unidos não teria ocorrido. Portanto, recebemos muito bem esta informação sobre os riscos que a Sónia levanta de que isto pode ser uma estratégia, porque de facto, se calhar é um bônus para Frelimo, porque o Manuel Chang vindo para Moçambique haveria de expor a vergonha.
a falsidade que é o nosso sistema de justiça, o nosso sistema, o executivo, incluindo até a falsidade da própria Assembleia da República. E a própria Presidente da Assembleia da República foi clara que não havia condições para haver a suspensão de imunidade, porque não havia processo, não havia juiz. E com que qualidade é que a Procuradoria foi solicitar ao Tribunal Supremo que solicitasse esta tal figura que eu nunca consigo fixar, o consentimento para prender Chang. Prender com que base? Se é ilegal, para ele ser preso, tem que ser numa situação de flagrante delito. E não é o caso. Neste caso, há elementos bastantes para se levar o assunto até a plenária da Assembleia da República e retirar a imunidade. E a Assembleia da República sabe muito bem, porque foi parte de um processo de investigação, quando fez quando criou... Tem um dossiê todo nos seus arquivos. Sabe que houve bandidagem neste processo. Por que estão a proteger um bandido? Este caso em concreto vem demonstrar, a meu ver, a podridão do nosso sistema. A justiça está mancomunada, está corroída, corrompida, porque o Tribunal Supremo jamais poderia ter aceito entrar num esquema que era para falsificar informação e enganar uma outra autoridade com a qual coopera. A própria Assembleia da República deveria ter dito ao Tribunal Supremo que isto que vocês nos estão a solicitar não tem enquadramento legal e nós não vamos colaborar no quadro da separação de poderes e muito menos o governo deveria se mobilizar para ir defender uma pessoa que lesou o próprio Estado. Então, aqui demonstra claramente que nós temos problemas. E tudo isto que debatemos hoje, eleições, etc., tem a ver com isto, instituições. Instituições são pessoas. Nós temos que mudar. Lembrar que este país é nosso e precisa de nós. Que nós temos que colocar os interesses deste país em primeiro lugar, porque são os nossos interesses. Hoje o presidente não dorme tranquilo, não tem recursos para dar coisas à população. Como é que ele se dá o luxo de permitir que um indivíduo que lesou a pátria possa vir aqui e passear a sua classe? Seria inaceitável. Muito bem. E desta forma, Fátima, fechamos o programa. Agradecer aqui a vossa presença, S.K. Gauk, Sônia Mboa e a Fátima Mendir pela vossa presença aqui no programa Opinião Feminina, onde discutimos a posição do INE sobre os dados da população eleitoral, a suspensão da extradição de Manuel Chang e a candidatura de Alice Mabot. Caro telespectador que nos acompanhou, até a próxima quinta-feira.